Vamos falar de Flamengo. Flamengo abre vendas antecipadas para 5 jogos no Maracanã. A partir dessa segunda-feira, dia 7 de julho, os sócios torcedores do Flamengo poderão se programar e garantir ingressos com antecedência para 5 importantes partidas no Maracanã, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Libertadores. Os 5 jogos incluídos na nova janela de vendas. Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão, dia 12, primeiro jogo pós-Copa do Mundo de Clubes, às 4h30 da tarde. Flamengo e Fluminense pelo Brasileiro, dia 20 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileiro, 27 de julho, às 7h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, 31 de julho, às 9h30 da noite. E Flamengo Internacional pela Libertadores, dia 13 de agosto, às 9h30 da noite. As vendas serão realizadas de forma escalonada, com início já na segunda-feira para os planos Nação Maracanã, 1 estrela, e Nação Sem Fronteiras. O sócio torcedor poderá escolher livremente para quais partidas deseja adquirir ingressos. Então você que não mora no Rio de Janeiro, ou que mora no Rio de Janeiro quer se programar para ir a esses jogos, corre lá no site do Flamengo e aproveite, porque os ingressos já estão à venda. Bom, pessoal, vamos lá. Como muitos me perguntaram se o Gerson foi ao Ninho do Urubu nesse sábado, enfim, a reapresentação do Flamengo, do elenco pós-Copa do Mundo de Clubes aconteceu nesse sábado e fica o registro. Não, o Gerson não foi ao Ninho do Urubu. Eu pude ver até o Arrascaeta postando uma foto com o jogador nas redes sociais, se despedindo do jogador, falando de caráter e tal. Enfim, a gente sabe que a saída do Gerson aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu quando ele foi para o Olympique de Marseille. E eu acho que a culpa não é do Flamengo não, tá? A culpa é das pessoas que gerenciam a carreira do Gerson. Fizeram tudo extremamente errado na minha visão. Repito, não julgo o Gerson sair do Flamengo, topar sair do Flamengo 2 meses após uma renovação de contrato. Ele é profissional, ele sabe onde o calo dele aperta, financeiramente falando. A gente sabe também que ele passou por um problema de saúde que quase o fez abandonar a carreira de jogador de futebol. Isso tudo ele coloca na balança na hora de aceitar uma proposta ou não. Não julgo, eu sou profissional, você aí do outro lado também é profissional, pode receber uma proposta. Também não critico o torcedor que o chame de mercenário. O torcedor, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Entendo os dois lados. Só acho que as pessoas que gerenciam a carreira do Gerson poderiam ter feito de uma maneira que aliviasse mais para o jogador. Até agora, silêncio total do jogador. O jogador não falou nada. Parece até que não tem o carinho com a torcida. É com o torcedor que eu estou falando, Gerson. Não é com o presidente BAP, não é com o diretor José Boto, é com a torcida que tanto te abraçou, que tanto fez você se sentir em casa, nos bons e nos maus momentos. Mas que você seja muito feliz no Zenit, clube que agora você assinará o contrato válido por 5 temporadas. Pessoal, Flamengo tem o primeiro reforço aí na janela, chega terça-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao técnico Felipe Luiz. Ele vem lá da Inglaterra, é o irlandês Mickey, não sei como ele vai querer, ou Mickey Johnston. Confesso para vocês que eu nunca vi um jogo desse rapaz. Falei no meu vídeo anterior e estou repetindo agora. Nunca vi um jogo desse jogador, atacante irlandês de 26 anos, que estava no West Brom da Inglaterra, segunda divisão da Inglaterra. O Flamengo vai assinar um contrato com ele válido por 4 temporadas e vai pagar cerca de 35 milhões de reais, 5 milhões de libras. Então bota aí, mas dá cerca de 35 milhões de reais de maneira parcelada, tá bom? Assim que eu tiver a quantidade exata de parcelas, eu comento aqui no vídeo. Então, tá tudo certo, tudo encaminhado. Ele vai assinar o contrato quando chegar ao Rio de Janeiro, obviamente, mas foi uma negociação extremamente rápida, tá? Começou bem depois da negociação envolvendo Jorge Carrascal. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem importante. Jorge Carrascal com o Dinamo de Moscou, e essa negociação foi extremamente rápida porque, enfim, o Flamengo fez a proposta para o jogador aceitou, o Flamengo fez a proposta para o clube inglês aceitou,
E aí está tudo encaminhado, o Flamengo, portanto, pagando cerca de 35 milhões de reais por esse irlandês. Eu vou dar minha opinião, tá? Vamos lá. Números dele. Ele tem 3 gols em 40 jogos. Ele não fez muitos gols na carreira. Perguntei a pessoas, a jornalistas que acompanharam esse jogador lá na Inglaterra. Falaram que ele tem 1 contra 1 muito bom, atua pelas beiradas, um atacante rápido, veloz, tem bom potencial. Eu não sou contra a diretoria do Flamengo buscar reforços desse tipo, como foi o Juninho, enfim, de mercado alternativos, digamos, desconhecidos, contratação de scout, tá? Que a gente costuma dizer. Eu não sou contra, desde que não abra mão dos nomes óbvios. Esse é meu medo. Parece que o Flamengo só está mirando jogadores de scout. Cara, tem vários jogadores conhecidos e tem que ter um meio termo, sabe? A outra gestão só mirava nomes óbvios, não tinha um trabalho de scout. Agora tem trabalho de scout, eu vejo muita gente reclamando. O fato é, criou-se uma expectativa muito grande diante do dinheiro que o Flamengo tem em caixa. O Flamengo tem 160 milhões de reais em mãos da venda do Gerson de maneira à vista. O Flamengo ganhou uma bolada na participação na Copa do Mundo de Clubes, cerca de 150 milhões de reais. Tudo bem, vai ter desconto aí por conta de imposto que o Flamengo vai ter que pagar, não só o Flamengo, os clubes brasileiros lá aos Estados Unidos. A questão é, eu fico com certo receio depois do Juninho, porque o Juninho não deu certo. Verdade seja dita, o Juninho não deu certo. Então, o Juninho não deu certo, porque eu estou lendo as mensagens aqui, são várias mensagens importantes. O Juninho não deu certo, tanto é que pode ser emprestado para o futebol árabe. Então, eu não sou contra esse tipo de contratação. Eu só acho que tem que ter um balanço aí, sabe? Eu acho que tem alguns nomes considerados óbvios que a diretoria poderia analisar. E repito, a expectativa da torcida do Flamengo em cima de contratação está extremamente alta por conta disso. O Flamengo tem dinheiro em caixa, totalmente diferente do que aconteceu no início do ano. Então, o trabalho precisa ser muito bem feito para o Flamengo acertar. Não tem margem para erro. O Flamengo está no meio da temporada, jogos importantes no segundo semestre. O Flamengo não pode errar em contratação. Sobretudo porque o Flamengo perdeu Gerson, que era titular absoluto, e Pulgar durante 3 meses também titular absoluto. O Flamengo precisa acertar nas contratações. Para a gente começar aqui falando sobre o Jorge Carrascal, o Flamengo vai pagar exatamente o valor que eu tinha trazido para vocês. O Vene confirmou aquele valor que eu trouxe, que eram 12. Aí teve depois informação que trouxeram que ia ser 11, mais meta, que não sei o que. Eu falei que era, desde o começo eu falava que eram 12 milhões de euros e que eu achava muito. Eu achava um valor alto. Agora o Vene confirma cerca de 80 milhões de reais de forma fixa ao Dínamo de Moscou pela contratação de Jorge Carrascal, sem previsão de bônus por metas. Tá? O valor é fixo, 80 milhões de reais, 12 milhões de euros, pode mudar com a cotação, e o valor será quitado em 3 parcelas. E as partes agora discutem as garantias bancárias exigidas pelo clube russo para finalizar o negócio. Eu tinha falado para vocês já dessas garantias e das parcelas. Quem trouxe em primeira mão foi o Júlio Miguel Neto. Tá? Então a notícia aí, o jogador deve ser anunciado em breve, deve chegar na próxima semana. Ó, o que me passaram aqui é que o Jorge Carrascal já deve chegar na próxima semana. Ali entre os dias 9 e 10 pode estar chegando já ao Rio de Janeiro o jogador colombiano de 27 anos que também divide opiniões, né? Muita gente fala que não vale isso tudo, inclusive contratação do Dínamo foi na casa dos 6 milhões de euros. Agora o jogador incrivelmente, né, sem ter grandes temporadas, valorizou para 12 milhões. Tudo fica mais caro quando se trata do Flamengo, né? Esse é o scout, né, que a gente quer que funcione muito bem, torço muito para que funcione bem o scout do Flamengo, como tem lá o scout do Botafogo, alguns clubes que fazem muito bem o scout. Eu torço muito que funcione o scout do Flamengo. Mas um scout que paga 12 milhões de euros num jogador que custou 6 há pouco tempo, eu queria entender. A mesma coisa, eu vou falar agora, o valor que o Flamengo vai estar pagando aí por esse jogador irlandês, né? Jogador que já foi de seleção, já atuou recentemente pela seleção irlandesa, inclusive, é irlandês, jogador que a gente sabe não tem números interessantes na última temporada, são 41 jogos
com 8 participações apenas em gols, 3 gols e 5 assistências. Não é um goleador. O Flamengo contratando um atacante de 5 milhões de libras. 5 milhões de libras são 37 milhões de reais. É muito dinheiro para uma aposta, né? Que você não sabe se vai dar certo. Já gastou, se não me engano, 6,5 milhões, né? Não lembro se foi 6,5. Sei que foi uma nota preta no Juninho e que não vingou, né? Torço muito, mas não vingou no Flamengo. E agora esse irlandês, o Michael Johnston, né? Mickey Johnston, a gente vai saber como é que chama. Eu não conhecia de verdade, não conhecia. Sei que atua na seleção irlandesa, mas eu geralmente é convocado, inclusive. Então, ele desembarca no Rio de Janeiro na próxima terça-feira, dia 8, em voo direto de Londres, já para assinar com o Flamengo um contrato até 2029, contrato de 4 anos, vínculo válido até 2029, segundo o Globo Esporte. Tá? Então, é a notícia aí, o Flamengo pagando caro, 5 milhões de libras, 37 milhões de reais, por um jogador que é uma aposta. É uma aposta. E eu torço muito que dê certo, mas os números aí, a não ser que ele tenha tido algum problema, ele tenha jogado pouco tempo, tenha entrado no segundo tempo, eu sinceramente não tenho muitas informações do jogador, vi aqui o gol, um golaço que ele fez, uma outra jogada, isso aí a gente vê nos DVDs também, mas eu vou falar para vocês que não tem como a gente saber, né, se vai dar certo. É uma aposta alta, ponto, tá? Trazer aqui para vocês que agora, né, a intenção do Flamengo, do departamento de futebol, é ter um mercado inteligente. Inteligente, 37 milhões numa aposta, tudo bem. O Flamengo planeja nova estratégia de investimento em reforços. E o GE trouxe que o Flamengo está preparando uma nova abordagem no mercado de transferências internamente. A expectativa é que a próxima janela reflita a filosofia do diretor de futebol José Boto, que já começou a montar sua estrutura ao contratar o ucraniano Andriy Fedchenkov como braço direito no projeto. Eu conheço o Andriy, sempre me tratou muito bem, e a ideia do clube é buscar reforços que se encaixem no estilo de jogo implementado por Felipe Luiz, priorizando atletas com bom potencial técnico e tático, mas que tenham um custo mais acessível dentro de uma política de contratações mais criteriosa e sustentável. Eu espero que seja muito criteriosa e que tenha estudado muito para pagar o que estão pagando, né? E vou elogiar. Se o jogador for bom, eu vou falar, caraca, estavam certos, hein? Mas há uma preocupação, tá? É um valor caro. Então, o Flamengo também tem que ver os jogadores com a intensidade que o Felipe quer, né? Tem isso também. Agora, muito preocupado com a questão da intensidade. Se falou até de negociar o Pedro, mas você está contratando um jogador que não atuaria no Salzburg, que nem passou de fase na Copa do Mundo de Clubes, e o Flamengo está contratando. Tem que ser muito bom, tem que ser uma aposta realmente muito boa, para você pensar em trazer um cara de 5 milhões de libras, aí, 37 milhões de reais, e dizer que o Pedro não vale 15. É isso que me incomoda. Dizer que o Pedro não vale 15, para mim, o melhor jogador da América, e que nos últimos 3 anos é o maior artilheiro do futebol brasileiro. E a gente vê essa situação acontecendo do Pedro ser desvalorizado como está sendo. Olha, a gente teve aí o Gerson, tá, se despedindo nas redes sociais. Ele postou o seguinte: sinônimo de caráter e profissionalismo, nosso grupo sabe quanto importante você foi para as nossas conquistas. Na verdade, foi o Arrascaeta, né, se despedindo do Gerson. E aí eu vou falar a situação do Gerson. O nosso grupo sabe o quanto você foi importante para nossas conquistas e quanto você colocou esse time acima de tudo. Você ganhou o meu respeito e com certeza você é um grande ídolo. E o Arrascaeta postou a foto dele com o Bruno Henrique e o Gerson. Tá? Um dos alvos mais cobiçados pelo mercado europeu no elenco do Flamengo, Wesley atrai interesse cada vez mais forte da Roma. É o que garante a imprensa italiana, apontando que o treinador Gianpiero Gasperini enxerga o lateral direito como uma peça perfeita para se encaixar em seu esquema de jogo. Ele já tentou contratá-lo para a Atalanta em 2024. O clube da capital italiana é apenas mais um que se soma aos possíveis destinos para o jogador de 21 anos.
No entanto, apesar de a Roma estar intensificando os contatos para evitar a concorrência de outros times, o Extra apurou que nenhuma proposta oficial ainda foi feita ao rubro-negro. A ideia é apresentar uma quantia em torno de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Wesley é uma peça negociável pelo Flamengo, mas a diretoria se resguarda no objetivo de vendê-lo por pelo menos 30 milhões de euros, cerca de 191,5 milhões de reais. Somente a partir desta sinalização poderá acertar os termos com o próprio jogador para acertar uma saída. É isso que esperam todas as pontas envolvidas na carreira do jogador. O staff de Wesley alegou que várias equipes já entraram em contato. Neste ano, inclusive, representantes foram à Inglaterra para se reunir com equipes da Premier League. Manchester City, Everton e Brighton estavam entre os interessados. Neste momento, porém, eles enxergam todas estas movimentações como especulações. Na manhã de hoje, o lateral se reapresentará normalmente junto com o restante do elenco no CT do Ninho do Urubu. O foco é a preparação para o retorno do Brasileirão. Nesta temporada, o lateral tem 25 jogos pelo rubro-negro, com 1 gol e 2 assistências. Além disso, foi chamado por Carlo Ancelotti em sua primeira convocação à frente da seleção brasileira.